3. Venho te procurar até aqui, uma vez que me esqueces. Crês, pois, que preces isoladas, o meu nome pronunciado, bastarão ao apaziguamento de minha pena? Não, 100 vezes não. Eu rujo de dor. Erro sem repouso, sem asilo, sem esperança, sentindo o eterno aguilhão do castigo se enterrar na minha alma revoltada. Rio quando ouço os vossos lamentos, quando vos vejo abatidos. Que são as vossas pálidas misérias? Que são as vossas lágrimas? Que são os vossos tormentos que o sono suspende? É que durmo eu? Eu quero, entendes? Eu quero que, deixando as dissertações filosóficas, te ocupem de mim, que faças que os outros de mim se ocupem. Não tenho expressões para pintar a angústia desse tempo que foge, sem que as horas lhe marquem os períodos. Vejo apenas um fraco raio de esperança, e esta esperança tu me deste. Não me abandones, pois. 4. O Espírito de São Luís. Esse quadro não é senão muito verdadeiro, porque não é de modo algum carregado. Perguntar-se-á, talvez, o que fez essa mulher para ser tão miserável. Cometeu ela algum crime horrível? Foi roubada, assassinada? Não, nada fez que merecera a justiça dos homens. Ao contrário, ela zombou do que chamais a felicidade terrestre. Beleza, fortuna, prazeres, adulações, tudo lhe sorria, nada lhe faltava. E dizia-se, em vendo-a, que mulher feliz! E invejava-se a sua sorte. O que ela fez? Foi egoísta. Tinha tudo, exceto bom coração. Se não violou a lei dos homens, ela violou a lei de Deus, porque desconheceu a caridade, a primeira das virtudes. Não amou senão a ela mesma. Agora não é amada por ninguém. Nada deu, nada se lhe dá. Está isolada, desamparada, abandonada, perdida no espaço onde ninguém pensa nela. Ninguém se ocupa dela. É o que faz o seu suplício. Como não procurou senão os gozos mundanos, e hoje esses gozos não mais existem, o vazio se fez ao seu redor. Ela não vê senão o nada, e o nada parece-lhe a eternidade. Não sofre mais as torturas físicas, os diabos não vêm mais atormentá-la, mas isso não é mais necessário. Ela se atormenta a si mesma, e antes sofre muito, porque esses diabos ainda seriam seres que nela pensariam. O egoísmo fez a sua alegria na terra, perseguiu-a. Agora é o verme que lhe rói o coração, seu verdadeiro demônio. São Luís. 5. Eu vos falarei da diferença importante que existe entre a moral divina e a moral humana. A primeira assiste a mulher adúltera em seu abandono e diz aos pecadores: arrependei-vos, e o reino dos céus vos será aberto. A moral divina, enfim, aceita todos os arrependimentos e todas as faltas confessadas, ao passo que a moral humana repele estas e admite, sorrindo, os pecados ocultos que, diz ela, são perdoados pela metade. A uma, a graça do perdão, a outra, a hipocrisia. Escolhei espíritos ávidos de verdade. Escolhei entre os céus abertos ao arrependimento e a tolerância que admite o mal que não incomoda o seu egoísmo e seus falsos arranjos, mas que repele a paixão e os soluços de faltas confessadas publicamente. Arrependei-vos, vós todos que pecais, renunciai ao mal, mas, sobretudo, renunciai à hipocrisia que vela a torpeza, da máscara risonha e enganosa das conveniências mútuas. 6. Estou agora calma e resignada para a expiação das faltas que cometi. O mal está em mim e não fora de mim. Sou, pois, eu quem devo mudar, e não as coisas exteriores. Carregamos em nós o nosso céu,
e o nosso inferno, e as nossas faltas, gravadas na consciência, se leem facilmente no dia da ressurreição. E então somos nossos próprios juízes, uma vez que o estado da nossa alma nos eleva ou nos impele de cima para baixo. Eu me explico. Um espírito manchado e pesado pelas suas faltas não pode conceber nem desejar uma elevação que não saberia suportar. Crede-o bem. Assim como as diferentes espécies de seres vivem cada uma na esfera que lhe é própria, assim também os espíritos, segundo o grau de seu adiantamento, se movem no meio que é o de suas faculdades. Não concebem outro senão quando o progresso, instrumento da lenta transformação das almas, arrebata-os de suas tendências rasteiras e fala-as despojar da cristálida do pecado, a fim de que possam adejar, antes de se lançarem, rápidas como flechas para Deus, tornado o objetivo único e desejado. Ai de mim, eu me arrasto ainda, mas não odeio mais, e concebo a inefável felicidade do amor divino. Orai, pois, sempre por mim, que espero e aguardo. Na comunicação seguinte, Claire fala de seu marido, que muito a fez sofrer quando viva, e da posição em que se acha hoje no mundo dos espíritos. Esse quadro, que ela mesma não pôde terminar, foi completado pelo guia espiritual do médium. 7. Venho a ti, que me deixaste muito tempo no esquecimento, mas adquiri a paciência e não sou mais desesperada. Queres saber qual é a situação do pobre Félix? Ele erra nas trevas, vítima da profunda nudez da alma. Seu ser superficial e leviano, manchado pelo prazer, sempre ignorou o amor e a amizade. A própria paixão não alumiou os seus vislumbres sombrios. Compara o seu estado presente ao de uma criança inábil para os atos da vida e privada do socorro daqueles que a assistem. Félix erra com pavor, nesse mundo estranho onde tudo resplandece ao clarão de Deus que ele negou. 8. O guia do médium. Claire não pôde continuar a análise dos sofrimentos de seu marido sem senti-los também. Vou falar por ela. Félix, que era superficial nas ideias como nos sentimentos, violento porque era fraco, debochado porque era frio, entrou no mundo dos espíritos moralmente nu, como era no físico. Em entrando na vida terrestre, nada adquiriu e, por consequência, tem tudo a recomeçar. Como um homem que desperta de um longo sonho e que reconhece o quanto vã foi a agitação de seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras que enganaram a sua vida. Maldirá o materialismo que o fez abraçar o vazio, quando acreditava estreitar uma realidade. Maldirá o positivismo que o fez chamar de fantasias as ideias de uma vida futura, as aspirações, loucuras e a crença em Deus, fraqueza. O infeliz, em se despertando, verá que esses nomes zombados por ele eram a fórmula da verdade, e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. Georges. Estudos sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações, sobretudo, são instrutivas naquilo que nos mostram um dos lados mais vulgares da vida, o do egoísmo. Ali não estão esses grandes crimes que espantam, mesmo os homens perversos, mas a condição de uma multidão de pessoas que vivem no mundo, honradas e procuradas, porque têm um certo verniz e não caem sob a vindita das leis sociais. Esses não são, não mais, no mundo dos espíritos, castigos excepcionais, cujo quadro faça tremer, mas uma situação simples, natural, consequência de sua maneira de viver e do estado de sua alma. O isolamento, o desamparo, o abandono. Eis a punição daquele que não viveu senão para si. Claire
Era, como se a viu, um espírito muito inteligente, mas um coração seco. Na terra, a sua posição social, sua fortuna, suas vantagens físicas lhe atraíam homenagens que afagavam a sua vaidade, e isso lhe bastava. Lá, não encontra senão a indiferença e o vazio se fez ao seu redor. Punição mais pungente que a da dor, porque é mortificante, porque a dor inspira a piedade, a compaixão. É ainda um meio de atrair as atenções, de fazer ocupar de si, de interessar-se com a sua sorte. A sexta comunicação encerra uma ideia perfeitamente verdadeira naquilo que explica a obstinação de certos espíritos no mal. Admira-se em ver que são insensíveis ao pensamento, ao espetáculo mesmo da felicidade, da qual gozam os bons espíritos. Estão exatamente na posição de homens degradados, que se satisfazem na lama e nas alegrias grosseiras e sensuais. Ali, esses homens estão, de alguma sorte, no seu meio. Eles não concebem prazeres delicados. Preferem os seus andrajos sujos às vestimentas próprias e brilhantes, porque ali estão mais perfeitamente à vontade. As suas festas báquicas aos prazeres da boa companhia. Estão, de tal modo, identificados com esse gênero de vida que se tornou para eles uma segunda natureza. Creem-se mesmo incapazes de se elevarem acima de sua esfera, e é por isso que ali permanecem, até que uma transformação de seu ser abra sua inteligência, desenvolvendo neles o senso moral, fazendo-os acessíveis às sensações mais sutis. Esses espíritos, quando estão desencarnados, não podem adquirir instantaneamente a delicadeza do sentimento e, durante um tempo mais ou menos longo, ocuparão as escórias do mundo espiritual, como ocuparam as do mundo corpóreo. Ali permanecerão tanto quanto serão rebeldes ao progresso, mas com o tempo, com a experiência, as atribulações, as misérias das encarnações sucessivas, chega um momento em que se concebem alguma coisa de melhor de que aquilo que têm. As suas aspirações se elevam, começam a compreender o que lhes falta, e é então que fazem esforços para adquiri-lo e se elevarem. Uma vez entrados nesse caminho, marcham com rapidez, porque gostaram de uma satisfação que lhes parece bem superior, e junto da qual as outras, não sendo senão de grosseiras sensações, acabam por lhes inspirar a repugnância. Pergunta a São Luís: que é necessário entender pelas trevas onde estão mergulhadas certas almas sofredoras? Seriam ali as trevas das quais são tão frequentemente faladas nas Escrituras? Resposta: as trevas das quais se falam, em realidade, são aquelas designadas por Jesus e os profetas, em falando do castigo dos maus. Mas ainda não está aí senão uma figura destinada a ferir os sentidos materiais de seus contemporâneos, que não compreenderiam a punição de maneira espiritual. Certos espíritos estão mergulhados nas trevas, mas é necessário entender por isso uma verdadeira noite da alma, comparável à obscuridade da qual está marcada a inteligência do idiota. Não é uma loucura da alma, mas uma inconsciência dela mesma e do que a cerca, que se produz tão bem tanto na presença como na ausência da luz material. É, sobretudo, uma punição daqueles que duvidaram do destino do seu ser. Acreditaram no nada, e a aparência desse nada vem fazer o seu suplício, até que a alma, retornando sobre si mesma, venha quebrar com energia o entrelaçamento do enervamento moral que aprende. Do mesmo modo que um homem, acabrunhado por um sonho penoso, luta, num momento dado, com toda a força de suas faculdades, contra os terrores pelos quais de início se deixou dominar. Essa redução momentânea da alma a um nada fictício, com o sentimento de sua existência, é um sofrimento mais cruel do que se poderia imaginar.
em razão dessa aparência de repouso com a qual está marcado. Esse repouso forçado, essa nulidade de seu ser, essa incerteza é que fazem o seu suplício. É o aborrecimento do qual está acabrunhada, que é o castigo mais terrível, porque ela não percebe nada ao seu redor, nem coisas, nem seres são para ela verdadeiras trevas. São Luís. Claire. Eis-me aqui. Posso também responder à pergunta colocada sobre as trevas, porque errei e sofri muito tempo nesses limbos onde tudo é soluço e misérias. Sim, as trevas visíveis das quais falam as Escrituras existem, e os infelizes que, tendo terminado as suas provas terrestres, deixam a vida, ignorantes ou culpados, são mergulhados na fria região, ignorantes deles mesmos e de seus destinos. Creem na eternidade de sua situação. Balbuciam ainda as palavras da vida que os seduziram. Espantam-se e amedrontam-se com a sua grande solidão. São trevas esse lugar vazio e povoado, esse espaço onde, arrastados, gementes, pálidos espíritos erram sem consolação, sem afeições, sem nenhum socorro. A quem se dirigir? Sentem ali a eternidade cair sobre eles. Tremem e lamentam os mesquinhos interesses que marcaram o compasso de suas horas. Lamentam a noite que, sucedendo ao dia, frequentemente arrebatava as suas preocupações para um sonho feliz. As trevas são, para os espíritos, a ignorância, o vazio e o horror do desconhecido. Eu não posso continuar. Claire. Também foi dada dessa obscuridade a explicação seguinte. O perispírito possui, por sua natureza, uma propriedade luminosa que se desenvolve sob o império da atividade e das qualidades da alma. Poder-se-ia dizer que essas qualidades são para o fluido perispiritual o que é a fricção para o fósforo. O brilho da luz está em razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a obscurecem e a enfraquecem. A luz que irradia de um espírito é, assim, tanto mais viva quanto este seja avançado. O espírito, sendo, de alguma sorte, o seu farol, vê mais ou menos segundo a intensidade da luz que produz, de onde resulta que aqueles que nada produzem estão na obscuridade. Essa teoria é perfeitamente justa quanto à irradiação do fluido luminoso pelos espíritos superiores, o que é confirmado pela observação. Mas aí não parece estar a causa verdadeira, ou pelo menos única do fenômeno do qual se trata, visto, primeiro, que todos os espíritos inferiores não estão nas trevas, segundo, que o mesmo espírito pode se encontrar, alternativamente, na luz e na obscuridade. Terceiro, que a luz é um castigo para certos espíritos imperfeitos. Se a obscuridade na qual estão mergulhados certos espíritos fosse inerente à sua personalidade, ela seria permanente e geral para todos os maus espíritos, o que não é, uma vez que os espíritos da maior perversidade veem perfeitamente, ao passo que outros, que não se pode qualificar de perversos, estão temporariamente mergulhados nas profundas trevas. Tudo prova que, além da que lhe é própria, os espíritos recebem uma luz exterior que lhes faz falta, segundo as circunstâncias de onde é preciso concluir que essa obscuridade depende de uma causa ou vontade estranha, e que ela constitui uma punição especial para casos determinados pela soberana justiça. Pergunta a São Luís: de onde vem que a educação moral dos espíritos desencarnados é mais fácil que a dos encarnados? As relações estabelecidas pelo Espiritismo entre homens e espíritos deram oportunidade de se notar que estes últimos se conduzem mais rapidamente sob a influência de conselhos salutares do que aqueles que estão encarnados, assim como se vê pela cura das obsessões.
Resposta da Sociedade de Paris. O encarnado, pela sua própria natureza, está num estado de luta incessante, em razão dos elementos contrários de que está composto, e que devem conduzi-lo ao seu fim providencial, reagindo um sobre o outro. A matéria sofre facilmente o domínio de um fluido exterior. Se a alma não reage com toda a força moral de que é capaz, ela se deixa dominar por intermédio de seu corpo e segue o impulso de influências perversas das quais está cercada. E isso com uma facilidade tanto maior quanto os invisíveis que a oprimem ataquem, de preferência, os pontos mais vulneráveis, as tendências para a paixão dominante. Para o espírito desencarnado, ocorre tudo de outro modo. É verdade, ele ainda está sob uma influência semimaterial, mas esse estado nada tem de comparável ao do encarnado. O respeito humano, tão preponderante para os homens, é nulo para ele, e esse pensamento não poderia obrigá-lo a resistir, por muito tempo, às razões que o seu próprio interesse mostra-lhe como boas. Ele pode lutar, e geralmente o faz com mais violência do que o encarnado, porque está livre, mas nenhuma visão mesquinha de interesse material, de posição social, vem entravar o seu julgamento. Ele luta por amor ao mal, mas adquire logo o sentimento de sua impotência diante da superioridade moral que o domine. A miragem de um futuro melhor tem mais acesso sobre ele, porque está no próprio caminho onde deve cumprir-se. E essa perseverança não se apaga pelo turbilhão dos prazeres humanos. Em uma palavra, não estando mais sob a influência da carne, isso torna a sua conversão mais fácil, sobretudo quando adquiriu um certo desenvolvimento pelas provas que suportou. Um espírito inteiramente primitivo seria pouco acessível ao raciocínio, mas ocorre de outro modo com aquele que já tem a experiência da vida. Aliás, no encarnado, como no desencarnado, é sobre a alma, é pelo sentimento que é necessário agir. Toda a ação material pode suspender momentaneamente os sofrimentos do homem vicioso, mas não pode destruir o princípio mórbido que está na alma. Todo ato que não tende ao melhoramento da alma não pode desviá-la do mal. São Luís.